Pessoal, bom dia. Muito obrigada aqui pela presença de vocês. Também quero agradecer aqui a presença do senhor Marcelo Paes, do diretor de futebol Sérgio Papelim, a presença também da diretoria de futebol que está aqui e a presença do presidente, Dr. Rolim Machado. Obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos dar início à apresentação do técnico Tiago Carpini com o seguinte protocolo. Primeiramente, o senhor Marcelo Paes dá as primeiras palavras. Em seguida, o diretor de futebol, Sérgio Papelim, e o Carpini faz breves palavras, fazemos as fotos com a camisa e iniciamos a entrevista coletiva, certo? Muito obrigada e vamos dar início à apresentação do técnico Tiago Carpini. Oi. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui iniciando a temporada 2026, eu acho que a gente pode considerar isso, né? Embora a gente já vinha trabalhando nisso desde da segunda-feira passada. A gente chegou do Rio, depois do jogo contra o Botafogo, de madrugada, e segunda à tarde já estávamos todos aqui trabalhando para o Fortaleza todos os dias, literalmente, todos os dias, sábado, domingo, sem parar. Estamos vivendo um novo momento, depois de 7 anos numa Série A, vivendo competições internacionais, um período que eu julgo muito importante na história do clube, né, em que pudemos viver dias, noites, viagens e situações inesquecíveis, né, para o torcedor do Fortaleza. E agora aconteceu a queda, o rebaixamento, faz parte de um clube de futebol, e a gente tem que ter, primeiro, a clareza de virar a página. Virar a página, aconteceu, olhar para frente, encarar a nova realidade. E aí eu deixo aqui um pedido, né? Esse pedido vai para o externo. 2 palavras: união e humildade. União e humildade. Isso eu peço a todos que fazem o Fortaleza. E aqui para dentro, união, humildade, trabalho, foco, determinação, empenho, tudo que a gente puder fazer profissionalmente para o Fortaleza no ano de 2026 ser um clube vitorioso. Nós nos acostumamos a títulos. Desde 2015 o Fortaleza tinha títulos todos os anos e veio numa crescente. E 2025 foi o ano que nós não tivemos título e não conseguimos ficar na Série A. Mas eu reitero o que nós já falamos lá no Rio, depois do Botafogo. Nós temos estrutura de Série A, nós temos processos internos, nós temos muita coisa boa que foi feita nessa passagem de Série A. Nesses 7 anos de Série A, ficou muita coisa para o clube. Atletas, ativos, respeito, credibilidade. Então a gente tem que usar tudo isso com muita inteligência para que em 2026 a gente faça um grande ano. Não vai ser fácil. Ninguém acha que vai ser fácil. Ninguém acha que o Fortaleza, né, porque ficou muito tempo na A, vai chegar na B e vai ser fácil. Não vai ser. Nunca é. Para ninguém foi. Para nenhum clube que ficou muito tempo na A e caiu foi fácil. Nenhum. O Atlético Paranaense é um grande exemplo, né, que clube com estrutura até maior do que a nossa, com mais tempo de Série A do que o que a gente tinha, e quando caiu teve dificuldade, se reorganizou dentro da competição e conseguiu acesso ali na penúltima ou na última rodada. Então, eu até conversando com os dirigentes do Atlético Paranaense, eu disse, vocês são inspiração para a gente de novo. Vocês nos inspiraram a chegar onde chegamos, e quando vocês caíram, a gente vai se inspirar em vocês para retornar logo no primeiro ano, né? E com alguns aprendizados, eu conversei com eles, aí, onde é que vocês acham que podia ter sido feito diferente e tal, eles me falaram, não vou entregar o ouro aqui, né, não vou entregar a estratégia, mas conversamos abertamente sobre isso. Então, humildade e união. Humildade e união. E aqui dentro, humildade, união, trabalho, foco, empenho, determinação e tudo que a gente possa fazer para o bem do Fortaleza. Eu quero até quebrar o protocolo, essa mesa é pequena, devia ter um espaço a mais. Então, quero chamar aqui o meu amigo presidente Rolim para simbolizar, né, essa união, que vocês façam um registro aqui de todos nós. Aperta aqui na cadeira.
estamos juntos. Você quer dar uma palavra? Sempre. Eu acho que essa palavra... Eu acho que esse ditado que a gente vem implantando dentro do Fortaleza, desde que a gente se uniu, né? Juntos sempre. Então a gente teve aí um grande período de Série A, batemos recordes de time nordestino, e essa queda veio para a gente, da próxima vez que subir, com esse aprendizado da queda, a gente tentar prolongar esse nosso recorde. Não é inédito a queda de um grande time. Isso acontece. É uma coisa natural? É, mas todo mundo briga para não cair. E nós brigamos até o último jogo. A gente tornou o impossível possível. Não foi realidade, mas que nós lutamos. Esse cara aqui lutou pra caramba. Eu presenciei aqui o sacrifício que ele fazia com toda a equipe de futebol dele. E agora na Série A não vai ser diferente. Estamos juntos sempre. Sempre. Viu, Marcelo? Sei disso. Boa sorte aí para o novo treinador. Viu? Obrigado. Muito sucesso e conte sempre com a gente. E se precisar de alguma estrutura a mais aqui, pode contar que a gente realiza. Valeu? Tamo junto. Muito bom. Então, muito boas as palavras do Rolim, e o Rolim representa isso, a união e a humildade. Muito, muito mesmo. E para dar sequência, o professor Tiago Carpini, né, que é o comandante técnico dessa retomada, é o comandante técnico desse ano. Ele falou coisas interessantes, né, nas nossas algumas conversas que nós já tivemos, que ele gostaria de viver o que 2 treinadores recentes viveram aqui, que foi um tempo de longevidade. Todos sabem de quem eu estou falando, Rogério Ceni e Vojvoda. O Fortaleza ele gera para o mercado esse tipo de expectativa nos treinadores, né? E o Carpini, digamos assim, a gente já vinha namorando ali do ano passado, né? Quase que ele já esteve aqui ano passado, mas tudo é no tempo de Deus, né? E agora ele está conosco. E eu gosto de ressaltar, quando a gente vai procurar um profissional, seja qual for, seja para qual função for, mas a de treinador ela é muito estratégica. Mas quando a gente conversa com a pessoa e a gente vê que de imediato a pessoa quer, né? Não é aquela coisa arrastada que demora, que vai ver, ouvir não sei quem, fazer 10 ligações. Ele, de imediato, bora, vamos, é a hora. Claro que trocamos informações, batemos papo, tiramos dúvidas, tem um processo. Mas a gente sente quando a coisa flui. A gente sente quando há o desejo mútuo. E eu tenho que retratar isso. É um bastidor que eu tenho que retratar, porque passa para o torcedor o desejo de quem está chegando, a vontade de quem está chegando. E a gente sabe que na caminhada o abraço do torcedor é fundamental. Fundamental ao treinador, aos jogadores, ao trabalho. Então o Carpini, que é um treinador que estava na Série A, que vem de trabalho só na Série A recentes, né? São Paulo, Vitória, Juventude, sempre na Série A, e aceitou o desafio de vir disputar com a gente esse ano, porque ele quer justamente voltar para a Série A, com o Fortaleza. Esse é o desejo do Carpini, e ele foi muito claro para mim. Olha, eu vou para lá, estou indo para voltar à Série A. E ele sabe da dificuldade, ele sabe que é um campeonato duro, ele sabe que o ano é duro, ele sabe que não é só a Série B, tem o estadual que é importante, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, né? Estadual a gente quer retomar os títulos, né? Já tem 2 anos que a gente não ganha o título, vamos brigar sempre sabendo que é dificílimo também, temos um rival de alto nível, mas vamos trabalhar. Então, feliz do acerto com o Carpini, e para finalizar essa fala minha de apresentação sobre ele, eu acho que o Carpini tem o DNA do Fortaleza. É um treinador moderno, é um treinador que gosta da bola, é um treinador que ataca muito, e o Fortaleza tem essa vocação de ataque, a torcida gosta do time que ataca, que propõe jogo, que vai para cima, mas é um treinador que também sabe trabalhar conforme a circunstância e o adversário. Nem sempre você vai para cima, nem sempre você vai de peito aberto, nem sempre a escalação é a mesma, nem sempre é o 4-3-3, ou é o 4-4-2, ou é o 4-1-4-1.
tem que se adaptar ao adversário, ao contexto, à situação da temporada, e a gente viu que ele tem essa qualidade também. Então, entendemos que ele tem muito perfil DNA do Fortaleza, e a gente espera, torce, trabalha, e vamos ajudar muito, que o papel da diretoria do departamento de futebol é de ajudar, é de dar todo o suporte, a condição possível para ele pensar em futebol, desenvolver melhor o seu trabalho com os jogadores, com a comissão técnica, com os funcionários do departamento de futebol, e a gente dá o suporte, e a gente está preparado para isso, e sempre querendo evoluir, sempre querendo melhorar, né? Então, é isso, feliz com a presença do Carpini, e deixo agora para que ele faça aí a fala e responda todas as perguntas de vocês, e gere aí no nosso torcedor e em vocês da imprensa oficial, da imprensa alternativa, da mídia alternativa, a melhor impressão possível, porque conteúdo ele tem muito. Papelim, por gentileza. Alô, bom dia a todos vocês. É uma alegria grande receber vocês sempre aqui, né? E eu queria aproveitar a presença de vocês para fazer um agradecimento especial ao Martim Palermo, que aceitou o nosso desafio de chegar numa hora difícil aqui no clube, fez um belo trabalho e nos ajudou muito, né, na nossa recuperação. E outro agradecimento que eu queria fazer é a nossa torcida. Nossa torcida foi sensacional, brigou conosco até a última rodada, né, vislumbrando a gente conseguir salvar o Fortaleza da Série B. Então, nós temos uma gratidão muito grande com o nosso torcedor e com o nosso ex-treinador. E eu encontrei com o Carpini lá no jogo nosso com o Juventude, e nós temos um amigo em comum, e ele dizia, pô, esse meu amigo fala muito em você. Eu digo, ó, professor, um dia nós vamos trabalhar junto. E por coincidência, agora na saída do Palermo, nós estudamos o mercado e foi um nome que a gente achou que podia ser o melhor nome para a nossa retomada, né? Pelo jeito que o Fortaleza gosta de jogar, seria o nome ideal, seria o professor Carpini, entendeu? Então, nós fizemos reunião antes de contratar, conversamos com ele, trocamos ideia. Ele já tinha um desejo, assim, de trabalhar aqui, porque aqui, na época, eu não sei qual clube você veio, foi com Vitória, eu acho, não é? Você conheceu a estrutura nossa aqui, sempre falar estrutura sensacional, e eu tenho vontade de trabalhar no Fortaleza, e graças a Deus deu certo, e a gente vai acolher você de braços abertos aqui, vamos fazer o possível e impossível para que você tenha muito sucesso aqui no clube. Estamos felizes e conscientes, né, da dificuldade que nós vamos ter durante a temporada. Não é fácil, é difícil pra caramba. A Série B Série A do brasileiro são 3, 4 times que brigam pelo título. A Série B, no mínimo 10 times brigam pelo acesso, até pelo título da competição, entendeu? Então nós vamos ter um ano de muito trabalho, muita determinação, muita vontade para que a gente volte o mais rápido possível para a Série A, professor. Seja bem-vindo, você ganhou uma família nova aqui na sua vida. Um abraço, valeu. Eu queria juntar a palavra ao Papelim do agradecimento ao Palermo. Muito oportuno, lembrete. O Palermo veio aqui com a sua comissão técnica, né, com o Esteban, com o Damian, com o Gaston, com o Diego e com o Renato, e deram a vida aqui dentro. Fizeram tudo o que podiam fazer, foram muito competentes no que se propuseram a fazer. Era um cenário dificílimo, um grupo grande de jogadores que eles conduziram muito bem, uma pontuação muito alta que tinha que ser feita, que eles conquistaram uma pontuação bastante alta, faltou um detalhe, e a não permanência dele é algo natural do futebol. Eu acho que ele não merece nenhuma crítica pela não permanência, certo? É uma escolha natural de quem veio, se dedicou, tinha um objetivo, o objetivo não foi alcançado e ele foi buscar um outro caminho, e assim eu respeito 100%. Então eu gostaria de deixar isso muito claro, né, do respeito que o clube, que a instituição, todos têm pelo Palermo e sua comissão técnica. Eu faço questão de falar Palermo e comissão técnica, que às vezes simboliza muito no comandante, mas tem uma série de pessoas ali que são tão importantes para que o comandante consiga fazer o seu melhor trabalho. Então, muito, muito oportuno. E a torcida, Papelim, lembrete espetacular, acho que a gente está devendo a torcida, porque esse ano a gente não conseguiu entregar os resultados que eles desejavam, que eles esperavam. Temos a ciência, a humildade de reconhecer que a gente está devendo algo a mais, e vamos trabalhar aqui para fazer melhor
e voltar a dar muitas alegrias ao nosso torcedor. Mas na reta final, em que o time deu resposta, em que o time brigou, ganhou jogos, a torcida abraçou rapidamente de todas as maneiras, no Castelão e fora do Castelão. Então isso vale muito e muito importante o lembrete do Papelim, e eu reforço as duas falas. Muito obrigado. Não falo mais por hoje, já falei demais. Pronto. Bom dia a todos, né? Primeiro, agradecer a oportunidade e a confiança no meu trabalho. Agradecer ao presidente, Marcelo, presidente, Papelim, pelas palavras, né? E que eu tenha o suporte de todas essas pessoas aqui, né? Que são as pessoas que fazem realmente Fortaleza, para que a gente possa buscar o êxito e o que eu disse na minha apresentação, né? Devolver o Fortaleza do lugar onde ele nunca deveria ter saído. É evidente que o torcedor não queria o rebaixamento, a diretoria não queria, os atletas não queriam, as comissões que aqui passaram, mas são circunstâncias do futebol e aconteceu. E acho que o mais inteligente e digno da nossa parte é encarar com grandeza esse momento, com a grandeza que tem o Fortaleza, o nosso torcedor, e que junte-se tudo que foi feito de bom, potencialize, corrija os erros, né, e que a gente possa entregar aquilo que o Fortaleza espera e merece, e aquilo que o torcedor tem de expectativa sobre o nosso trabalho. Então, obrigado pelas palavras, pela confiança, e encaro, sem dúvida, esse desafio do Fortaleza como uma grande oportunidade na minha vida, e tenho sim, como eu falei com o Marcelo Paz, nosso presidente, como uma referência a treinadores que aqui se fizeram treinadores, na minha opinião, que foi o Rogério, que é um conhecido, né? E o Vojvoda. Então, a formação deles enquanto profissionais de alto nível passou muito pela oportunidade que eles tiveram, que assim eu possa também aproveitar essa confiança e oportunidade na minha carreira. Obrigado mais uma vez pela confiança. Vamos para as fotos com a camisa. Primeiro assim? O nome da frente é mais importante que o nome de trás. Começar pela frente. Isso. E agora é só torcedor do Fortaleza. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, agora vamos dar início à entrevista coletiva. Uma pergunta para cada repórter, tá? Obrigada. Bom dia. Eu desejo a você que tenha sucesso aqui na equipe do Tricolor de Aço. Estou aqui há mais de 35 anos, quase a sua idade. Já tem um bom tempo. E eu pergunto a você, como é que você gosta de jogar? E o torcedor gosta muito de contratações. Já tem pelo menos aquele númerozinho, vamos fazer 5, 6, 3, 8, como é que vai ser? Bom dia. Eu acho que a gente vai tentando se adaptar muito às características de momento, de jogo, de competições. Acho que são jogos pontuais que existe a necessidade de pensarmos diferentes, né? Diferente. A gente sabe que o Fortaleza entra na competição, a gente fala muito de Série B, mas nós temos todo um calendário antes da Série B que serve de muita importância e de uma preparação muito grande para o objetivo maior, que é o retorno à Série A. E a gente sabe que o Fortaleza é um dos grandes, ou talvez o maior da competição, e entra com esse desafio, com essa missão de ser o favorito, daqui a pouco de ser o time a ser batido. Então a gente entende que em algumas situações a gente vai precisar nos adaptarmos às circunstâncias da competição, mas não abrindo mão dos nossos comportamentos e do que é o DNA do Fortaleza, principalmente nos jogos dentro de casa, onde eu enfrentei por algumas vezes um time sempre muito ofensivo, vertical, que busca sempre o gol, de uma competitividade muito grande. Eu acho que são ideias de jogo que eu também acredito e espero
trazer isso também no meu trabalho junto com a minha comissão e com as pessoas que aqui estão, que fazem o Fortaleza. Em relação às contratações, eu acho que é difícil a gente falar em números, né? Eu acho que o Fortaleza tem sim uma equipe muito qualificada, que no início da competição nós não falaríamos em momento algum que estaria hoje numa situação de descenso, né? Mas são circunstâncias, como nós já falamos. Acho que algumas adaptações elas precisam ser feitas, talvez pela Série B, mas isso é um ajuste que a gente tem conversado internamente, a diretoria já trabalha em cima disso. Acho que primeiro entender tudo que nós temos e entender quais são as necessidades e carências mais necessárias para esse início de temporada. É difícil a gente falar em números, mas nomes estão sendo avaliados já pelo departamento de inteligência do clube, agora a gente também participando um pouco mais das decisões, junto com todos, como sempre são as decisões tomadas em conjunto. Então, a gente entender o que nós temos e quais são as prioridades para esse início de temporada. Oi, Carpini, bom dia. Bom dia também ao Paz, ao Papelim. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Tem uma fala que foi dita pelo Marcelo Paes logo quando é anunciada sua contratação, em relação a você ser um treinador jovem, mas que quando chega nas equipes traz um diferencial. A gente viu isso, inclusive, no Juventude. A equipe estava na zona de rebaixamento, mas você mostrou que ainda dava para brigar para sair do Z4. A gente quer que você comente um pouco sobre esse cenário, pensando num Fortaleza, como você citou, que tem um calendário extenso, mas que foca muito nesse acesso à Série B, acesso à Série A, perdão, do ano que vem. Legal. Eu acho que é trazer uma energia nova. Talvez no futebol a gente tenha alguns momentos a ideia de no momento de dificuldade ou de insucesso enxergar apenas as coisas negativas e como se nada de bom foi construído e foi feito, e não entendo dessa maneira. Então acho que voltar a mostrar para esses atletas, para as pessoas que aqui estão, que tem coisas muito boas que foram construídas ao longo desses anos, né? Que tem jogadores de qualidade, de capacidade, que ninguém aqui desaprendeu a jogar futebol. Acho que a reta final do Fortaleza com o Palermo diz muito que existe e existiu uma capacidade aqui dentro. Então a gente espera dar continuidade, que 2026, não só em relação aos nossos comportamentos dentro de campo, né, aos resultados, mas também ao elo, né, torcedor, atletas, diretoria, esse abraço, que 2026 seja essa extensão em todos esses aspectos, né, do apelo do torcedor, da competitividade, dos resultados, e de trazer de volta para o trabalho essa confiança, essa energia, entender que é possível, né, que esse momento não nos define. É um momento difícil da nossa história, mas que a gente vai trabalhar muito para que a gente passe e saia muito mais fortalecido desse momento para os novos desafios, os novos objetivos do clube na temporada. Bom dia, Carpini, Paz, Papelinho, seu presidente. Seja bem-vindo ao Fortaleza, né? Micaele, Nordeste Liga. Qual o seu primeiro objetivo para o ano de 2026 no comando do Fortaleza? Bom, o primeiro objetivo são vários, né? Alguns bem traçados por nós, da diretoria. Eu acho que é encarar com toda a seriedade e respeito cada competição. A gente vai falar muito aqui de acesso, de volta, de retorno à elite, mas a gente tem um campeonato estadual, onde há 2 anos aí o Fortaleza não consegue o título. Eu acho que esse é um desafio, né? Trabalhar muito e brigar para fazer uma boa competição, né? Ter o merecimento de estar na final e trabalhar muito por essa conquista. Eu acho que devolver mais um ano de conquistas para o clube que fez parte dessa trajetória vitoriosa, tirando esse ano de 2025, onde não conseguimos nenhum título, mas potencializar essas coisas boas também que tiveram no ano 2025, apesar do momento ruim. Então, acho que os objetivos eles têm que ser traçados de maneira bem pautada e bem pés no chão, né? Acho que primeiro a gente falar do estadual e depois a gente entendendo tudo que nós temos aqui, o tamanho do desafio do Fortaleza para a temporada. Ô, Thiago, bom dia. Sou Célio Pereira, da Rádio Cidade e Rádio Clube. Eu tenho 2 em 1 para você, já que você só tem direito a uma pergunta. O primeiro aspecto é o seguinte: teoricamente, o grupo que está no Fortaleza na 2ª divisão, ele é um dos cotados para voltar à 1ª divisão, que é a nossa torcida também, evidentemente. Você esteve na 1ª e agora está com o Fortaleza na 2ª. O Fortaleza está momentaneamente.
Só passar aí rapidamente, a gente torce pelo seu sucesso. Obrigado. A outra seria o seguinte, do atual elenco do Fortaleza, quantos jogadores ficarão para você ter uma base para a sequência com outros que virão para a temporada que se avizinha? Olha, hoje eu já tomei ciência de bastante coisa. Esse período a gente aproveitou para conversar, entender algumas coisas do clube. Hoje a gente conta com um número grande de atletas, né? São quase 40 atletas no plantel, vindo de um ano onde foram 5 competições, salvo engano. Esse ano nós temos uma competição a menos. Então a gente talvez entenda que pelas circunstâncias da temporada e de outras questões, a gente precisa reduzir um pouco, até para dar um pouco mais de atenção a todos os atletas. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com um número um pouquinho mais reduzido. Eu acho que a gente vai, junto com a diretoria, trabalhar para que isso aconteça e, dentro disso, abrir espaço não só para os reforços, mas para a gente olhar um pouco para dentro do clube, né, para nossas categorias de base. Hoje, você trabalhando com 38, 40 atletas, acho que fica um pouco difícil abrir esse espaço para os jovens. Eu acho que reduzindo, além de dar mais atenção e ter um grupo um pouco mais coeso, todo mundo muito em prol do objetivo, com as coisas bem definidas, a gente abre um pouquinho de espaço para também para a nossa formação, para poder estar sempre trazendo, né, atletas para participar dos trabalhos, coisa que o Fortaleza já faz e é uma coisa que eu gosto de fazer também, e dentro da necessidade e do mérito também dos atletas que participarem dos jovens, eles terem a oportunidade de participar mais do processo. Com relação ao grupo, você diz em termos de quantidade também? Não, só os que vão participar, mas teoricamente o Fortaleza é um time contado. Sim. Pela grandeza que é um time contado. Teoricamente, são tantas coisas. Teoricamente, como você disse, é um time de Série A na B, é um time que volta da A depois de tantos anos de conquista, espera-se o retorno, e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. É um clube que dentro de casa tem o fator casa, tem um torcedor que faz total diferença, mas tudo isso tem que ser potencializado dentro de campo, no dia a dia, no trabalho, no compromisso. Entendemos que nós somos, sim, o grande da competição, somos aí talvez o adversário a ser batido, mas a gente precisa em diversos momentos entender a competição e competir um pouco mais como a Série B necessita. Então acho que esse ajuste de comportamento, né? Não que isso falte ao Fortaleza, a esses atletas de maneira nenhuma, mas entender que cada competição tem a sua particularidade, e a Série B ela exige alguns atributos que na Série A talvez a gente consiga suprir apenas com a capacidade técnica. Bom dia, Carpini, Marta Negreiros, do Globo Esporte. Eu queria saber de você, o que foi que já deu para assimilar nesses primeiros dias? Você chegou faz pouco tempo, né? Você chegou na sexta-feira, hoje é segunda ainda, mas eu queria saber da sua primeira impressão do clube como um todo, de como está sendo esses primeiros passos. Não é porque o trabalho no campo ainda não começou, que o trabalho, de fato, já não tenha se iniciado de uma certa forma. Então, já deu tempo de definir alguma coisa, de estabelecer alguma meta, por exemplo, não necessariamente de competição, mas de trabalho mesmo, de processo? O que é que já dá para falar para o torcedor também desses primeiros dias? Obrigada. Legal. Encontrei aqui um clube cheio de processos que funcionam bem, né? E isso já otimiza a chegada de qualquer profissional e comissão técnica. Trabalho sendo bem feito, os departamentos funcionam, né? Eu já tive a oportunidade de falar com praticamente todos os departamentos. Traçamos, sim, algumas linhas de trabalho, nada diferente do que já vem sendo feito. É um caminho, talvez sugestões da nossa parte ou coisas que aqui seja melhor, a gente siga o que for melhor para o clube, para o projeto. Então, a gente encontrou pessoas que querem muito fazer as coisas darem certo, e quando você chega aqui no Fortaleza, desde a minha chegada aqui no CT, eu entendi o porquê do sucesso do clube em todos esses anos, né? Porque muito se acredita ao trabalho de campo, atletas, comissão técnica e treinador, e tem todo um entorno que faz com que essas coisas aconteçam e que dê tranquilidade para que todos trabalhem e pensem exclusivamente no futebol. Então isso é muito importante, não é fácil de encontrar. Então é um ponto que a gente consegue otimizar o tempo e tentar direcionar um pouco mais as coisas voltadas mesmo para o planejamento, elenco, metas coletivas individuais. Claro que nós já temos as nossas metas aqui, e algumas delas elas precisam ser internas, porque tudo que eu externalizar aqui nós vamos ser cobrados por isso, mas nós já temos as nossas cobranças para que seja um ano muito bom, um ano que volte a ser
anos como Fortaleza viveu na sua história recente e que a gente possa fazer parte disso. Bom dia, Carpini, seja bem-vindo. Ana Letícia do Futebolês. O Marcelo e o Papelinho já comentaram sobre o primeiro contato que tiveram com você até em outros momentos, né? Você foi um nome que em outros momentos já tinha sido provável aqui para o comando do Fortaleza. E eu queria saber de você, assim, como foi esses primeiros contatos? Em outro momento teve essa vontade de vir treinar o Fortaleza? Tem algum bastidor que você possa contar, assim, desse acerto? Olha, foi bem como o Marcelo explicou, é um namoro antigo, é um desejo, eu já via tudo isso do Fortaleza de fora, cheguei e me surpreendi positivamente por todos esses pontos que eu citei na questão anterior. Então, quando as duas partes querem, o consenso é rápido, então eu tinha sim algumas outras situações, conversas até sendo iniciadas, mas o contato do Fortaleza, no fundo eu esperava esse contato, para ser sincero, e queria muito, quero, tanto que aqui estou. Não quero saber se é Série A, B ou C. É uma grande oportunidade para a minha vida, fazer parte dessa história. E uma coisa é você estar numa Série B, outra coisa é você estar na Série B com Fortaleza. Não é porque eu estou chegando aqui, não estou falando que o torcedor quer ouvir, não. Estou falando de coração aquilo que eu sinto. E é por isso que aqui estou. Então, para mim está sendo um privilégio muito grande. Eu peço a Deus sabedoria, paciência e o suporte de todas essas pessoas, inclusive vocês, para que a gente corresponda todas as expectativas colocadas aí no nosso trabalho e a confiança. Então, acho que esse é o principal. Eu falei até anteriormente sobre a base, né? Acabei nem citando, acho que é legal também falar. Parabenizar o Sub-17, né? Que foi campeão ontem contra o Palmeiras. Parabenizar a comissão do Fred, todos os atletas, o clube. Acho que isso é o futuro do Fortaleza, né? Então, importante também ressaltar a importância desses jovens aí. Muito bacana. Faltou alguma coisa? Desculpa, faltou alguma coisa? Não, né? Bom dia, Tiago Carpini, prazer em revê-lo. Bom dia, Marcelo Paes, joinha, o Sérgio Papelinho, presidente, doutor José Rolim Machado, e bom dia a todos os companheiros. Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN. Após 4 anos, 8 meses e 17 dias, quando chegar 11 de janeiro, a sua estreia oficial contra o Ferroviário no PV, Fortaleza vai ter um treinador de novo brasileiro. Teve Vojvoda, teve o Renato Paiva e, por último, o Palermo. Você esteve no CT Ribamar Bezerra. Você conheceu também outra estrutura que é o Fortaleza. Nos fala da estrutura do PC, aqui é o PC, o bairro, Centro de Excelência Alcides Santos, no PC, e você esteve lá em Maracanaú, esteve vendo também a estrutura do Fortaleza Esporte Clube CT, que leva o nome do grande Ribamar Bezerra. Estrutura boa, você pretende agregar jogadores do Sub-20 ao profissional, ou você só quer trabalhar mesmo com profissional e não com jogadores amadores? Bom, me surpreendi também com toda essa estrutura, não só aqui do PC, mas também do Centro de Treinamento de Formação dos Jovens, o Ribamar. É difícil, né, um clube você ter 2 centros de treinamentos assim e sustentar tudo isso. Não acredito não ser uma tarefa fácil, mas necessária, porque o Fortaleza sempre teve esse olhar para a base. Eu não sabia até dessa informação que o Marcelo me falou, a quantidade de títulos que conquistamos esse ano. Então, sem dúvida que fruto desses títulos e desse trabalho, desse investimento, desse esforço, ele vai se refletir no médio e longo prazo. Isso já tem acontecido. A ideia de ter um orçamento, um elenco um pouco mais enxuto, é justamente para isso, para dar maior atenção a todos os atletas, que todos se sintam mesmo parte do processo e realmente são, e que a gente tenha essa oportunidade de trazer os jovens. Dentro da minha comissão eu tenho um dos auxiliares que ele também é o responsável em acompanhar também o trabalho das categorias de base, os jogos. Eu sempre que possível também, não foi uma visita única e esporádica não, estarei mais presente, mais próximo, sempre que tiver jogos e oportunidade de estar acompanhando esses jovens, vendo de perto, até para a gente poder ter mais convicção no momento de oportunizá-los, ser mais justos também, né, e ver o merecimento de cada um deles. Então, é uma surpresa muito boa também a estrutura. Aqui eu já conhecia, né, mesmo que superficialmente, antes de conhecer e entrar em todos os departamentos, mas o CT da base ainda não, e me surpreendi de maneira muito positiva. Bom dia, Carpini, bom dia a todos, bom dia, presidente, Papelinho, todos.
Carpini, o que é que você espera, no caso, trabalhar para poder vencer aqui no Tricolor de Aço? E quem você conhece desses jogadores que estavam no elenco e praticamente com quantos mais ou menos pode ficar desse elenco de 2025? Boa sorte, boas vitórias. Obrigado. Olha, acho que nos últimos 2 anos, 24 e 25, eu enfrentei muito Fortaleza. Eu tenho, acho que, alguma, não vou dizer prioridade, porque o convívio, né, o dia a dia é diferente, mas conheço todos, a característica, todos os atletas, os que são mais antigos, né, já com tempo de casa, os que chegaram esse ano, tivemos a oportunidade de nos enfrentar, e é um elenco muito, muito qualificado, e a gente espera agora no dia a dia criar esses vínculos, né, para a gente poder entender melhor de que maneira utilizá-los, como a gente pode potencializar e ajudar o atleta com informações, com situações que facilitem o jogo, para que a gente possa tirar o melhor deles e aquilo que a gente espera. Espero que a gente consiga contar com grande parte do elenco. Sem dúvida, o clube vai fazer o esforço necessário dentro da realidade, do que é possível, né? E do que é possível, sem dúvida, como sempre foi feito, vai ser feito melhor. E aqueles que estiverem presentes aqui, com certeza é o desejo de todos nós, que sejam eles, para que eles possam também fazer parte dessa reconstrução do clube de 2026. Bom dia, Thiago Carpini, seja muito bem-vindo ao Fortaleza. Bom dia, Papelinho, bom dia, Paz. Presidente Rolim também. Bom dia. Como você falou, existe uma pressão para que Fortaleza volte, talvez seja um dos maiores favoritos na Série B. E esse fim de ano, agora de 2025, ficou muito marcado também pela sinergia entre torcida e clube. Acho que o Palermo conseguiu muito também fazer essa união e as coisas começaram a fluir de um jeito que ainda não tinha acontecido em 2025. Como você pretende, Thiago, conseguir conduzir para que em 2026 o time consiga também ter esse perfil, né, brigador, para uma Série B que Fortaleza entra favorito, e lidar com essa pressão com certeza não vai ser fácil para vocês, mas como dosar tudo isso em relação ao relacionamento do clube com o torcedor, do time, dos jogadores mesmo, com o torcedor e também essa grande pressão de voltar logo para a Série A? Eu acredito muito que dosar isso é dentro de um equilíbrio, né? Eu acho que é importante que os atletas sintam essa energia e o tamanho da responsabilidade. Acho que por si só vestir a camisa do Fortaleza, eles têm a ciência do tamanho da responsabilidade. Então acho que isso não é o grande problema. Em relação a manter toda essa sinergia que foi reconquistada pelo Palermo, eu acho que vai muito do que é apresentado dentro de campo, dos comportamentos, da competitividade, da agressividade, da imposição. Isso tudo falando é muito fácil, a gente precisa transformar isso em jogo, em futebol, e esse é o nosso desafio. Mas temos capacidade, características para isso, temos o fator casa, temos atletas de muita capacidade. Então eu acredito muito que o torcedor vem muito do que a energia ela é de dentro para fora, é do campo para a arquibancada. E aí, com certeza, a arquibancada, o entorno, o contexto contagia também dentro de campo, é uma troca, mas tem que muito partir dos nossos comportamentos. E é isso que muitos desses atletas que já aqui estão e conhecem o Fortaleza sabem, né? E eu, por enfrentar, sei disso também. Espero que a gente tenha também a mesma sabedoria que teve o Palermo e as coisas boas, eu acho que são importantes a gente aproveitar, e teve muita coisa boa, e trazer também essa sinergia para o nosso trabalho, para toda a temporada, que o torcedor seja o que ele sempre foi para o Fortaleza, o diferencial. Carpini, aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, TVC Esporte Clube, bom dia também, Paz, ao Papelim. Quando um novo técnico chega, enfim, no Fortaleza, sempre se comenta, ainda mais nesse momento, se vem um técnico de Série A, vem um técnico de Série B. Você teve uma ascensão meteórica, né? Passando ali do Água Santa para o São Paulo, depois o acesso com o Juventude. Eu queria que tu comentasse sobre duas situações. Primeiro, lembrança boa, o acesso do Juventude foi aqui no Ceará. Exato, aqui no Presidente Vargas. Exato. Como é que essa tua experiência com o Juventude, esse acesso, né? Você pegou o time na vice-lanterna, conquistando o vice-campeonato, ela pode ser utilizada como exemplo, né? Até o Fortaleza hoje tem uma estrutura de Série A, como citou o Paz. E a segunda coisa que eu queria que tu respondesse é, como é que tu se vê hoje na tua carreira? Se vê como um técnico emergente? Precisou descer ali uns degraus para, quem sabe, né, acreditar nesse projeto para retornar à Série A? Como é que você se vê hoje na sua carreira, pensando hoje? Técnico de Série A, técnico de Série B, às vezes precisa descer um pouquinho para acreditar num projeto a longo prazo? Eu não desci, eu subi. Eu vim para Fortaleza, eu vim para um grande clube. Eu vim para um projeto bacana. Isso aqui, esse momento não nos define. Momentaneamente nós estamos na Série B, mas nós não somos um time de Série B. Acho que isso que me fez pensar em vir para cá.
Então, eu não me classifico dessa maneira e acho que nenhum profissional deveria se classificar, se intitular eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Todos têm a sua capacidade, os seus merecimentos. Claro que o que eu sonho para a minha carreira é o que o Fortaleza também quer, títulos, conquistas, acesso, trabalhar no alto nível, e eu considero aqui um alto nível. Talvez quando você diz um passo para trás é pelo fato de trabalhar na Série B, eu entendo, sim, mas eu entendo que, como eu falei numa questão anterior, com respeito a todos os adversários que nós teremos, e são grandes clubes que nós vamos enfrentar nessa competição, que ela é muito difícil e muito peculiar, mas é diferente você trabalhar nessa competição num clube como o Fortaleza. Então, para mim, nem considero que seja descer um degrau. Acho que são circunstâncias de carreira, de trabalho, de planejamento, e eu entendi que era uma das grandes oportunidades que eu tive e teria ainda na minha vida, esse início de trajetória, né? ainda jovem. Mas a primeira foi? Juventude. Eu acho que a gente traz experiências de todos os trabalhos, independente da prateleira, da divisão. Aquilo ali foi um bom momento, foi uma história construída, mas talvez em alguns momentos a gente vai trazer alguma coisa para esse projeto. Eu não acredito muito nisso. Eu subi 2, 3, 4 clubes, então vem para cá, eu vou subir. Cada ano é uma história, cada futebol ele tem multifatores que eles te acreditam ao sucesso ou ao insucesso. Então, acho que as experiências de Série A, as experiências do início da minha carreira, as experiências quando eu trabalhei em clubes que só tinham o primeiro semestre estadual, experiências do Juventude, do São Paulo, do rebaixamento com o Juventude esse ano, do Vitória, daquela ascensão meteórica também do ano passado. Então, tudo isso acho que me faz um profissional melhor e que eu possa trazer todas essas coisas boas, né, dentro das suas particularidades da Série B para esse projeto 2026. Faltou alguma coisa? Bom dia, Carpini. Prazer em te conhecer. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Papelinho. Bom dia, presidente Rolim. Eu sou Robson Nogueira, do Portal Futebol Cearense. Sem dúvida, a maior prioridade do Fortaleza para o ano que vem é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas levando em consideração a importância dos demais campeonatos que o Fortaleza vai disputar, e levando também em consideração que o time tem um calendário curtíssimo, como é o calendário do futebol brasileiro, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste seriam utilizados, entre aspas, como uma espécie de pré-temporada, ou treinamento de preparação mesmo para a Série B? Olha, nós vamos encarar todas as competições com o máximo de respeito e seriedade. Acho que essa de usar essas competições para o objetivo maior, não. A gente vai pensar a Série B e trabalhar a Série B no momento que chegar a Série B. Claro que a gente, por ser o objetivo maior do clube, a gente não tem como deixar de falar e se planejar e se organizar para chegar bem e começar bem essa competição, começar e terminar bem. Mas o Campeonato Cearense é muito importante. Talvez esse sim seja o campeonato, nas primeiras rodadas, que a gente tente ainda aproveitar uma extensão da pré-temporada pelo período curto, né, de reapresentação e início dos estaduais. Então, isso é muito difícil. Então, são alguns ajustes, esse início para a gente conhecer a fundo todos os atletas, ter o período de convívio, entender de que melhor maneira utilizá-los, dar todas as informações de comportamentos daquilo que a gente acredita, entender as coisas boas que já vinham sendo feitas para a gente também seguir numa linha bacana de trabalho. Então, acho que tudo isso em uma semana. Então, realmente é muito difícil a gente não usar dessas primeiras rodadas para rodar o elenco, para ser uma extensão, não deixar de treinar, de ter o volume de carga necessária pensando nos jogos, né? Então, a gente vai ter dificuldade, no final a conta vai chegar. Então, a gente precisa um pouco disso, mas encarando sempre com seriedade, buscando as melhores colocações em cada competição para o Fortaleza. Olá, Thiago, tudo bem? Bom dia. Mário Teles, Rádio Voz do Repórter, programa Decifrando na Bola. Bom dia a todos também. Primeiro, eu quero aqui registrar o alívio de poder estar falando a nossa língua mãe, língua materna, e poder entender tudo que fala sem depois ter que traduzir, tá? Estava complicado. Eu quero fazer duas perguntas em uma para você também. Uma bem objetiva e a outra eu queria que você pudesse falar um pouco mais, se quiser, claro. Fortaleza, aconteceu uma coisa incomum na quinta-feira, uma coisa que não acontece geralmente no futebol brasileiro. Às 19h10, o Fortaleza anuncia a saída do Palermo. Às 19h20, 10 minutos, literalmente depois, anuncia a sua chegada. 20 no nosso. No meu tá 20, tá até printado. Foi 18? Então pronto. Errei por 2 minutos. O meu relógio estava adiantado. É verdade. Tá? E é óbvio,
como você falou para a colega, as conversas não foram de 10 minutos. Tem conversa com o Fortaleza há muito tempo, desde antes do Renato Paiva, né? Pelo menos especula-se isso. Qual foi o momento do sim? Até para que nós entendamos, e a torcida também, né, em que momento o Palermo realmente decidiu que não ficaria no Fortaleza, algo, claro, que não foi explicado textualmente pelo clube. Essa é a pergunta objetiva. E a segunda pergunta, eu queria uma opinião sua, pessoal. Eu queria que você falasse para nós, para a torcida do Fortaleza, se na sua visão de futebol, o que acontece fora de campo, os problemas fora de campo que acontecem no clube, como problemas políticos, financeiros, se atrapalham o desempenho dos atletas dentro de campo, que é o que muita gente acha que aconteceu no Fortaleza esse ano. Eu disse que não ia mais falar, mas a primeira pergunta eu tenho que responder porque ele não tem as informações dos horários. Então, com clareza. Não, eu sei, mas aí tem a ver com a saída do Palermo, né? Domingo nós estávamos no Rio, voamos de madrugada, chegamos aqui de madrugada. O Palermo ia voltar para a Argentina, independente de qualquer coisa, mesmo se a gente tivesse ficado na Série A, ele ia voltar de segunda para terça de madrugada. Então nós marcamos uma reunião aqui no PC, foi quando já iniciamos os trabalhos, né? Estava todo mundo aqui. E na minha sala, eu, Papelinho e Palermo, nós falamos claramente para o professor Palermo que queríamos a continuidade do trabalho dele. Já tínhamos sinalizado isso no dia a dia. Ele já sabia, mas a gente foi formalizar, oficializar, né? E aí ele recebeu, agradeceu, disse que era incomum isso, né? Um rebaixamento e querer seguir o trabalho e tal. O que era natural, né? Acho que isso é natural para a gente, né? Que gostou do trabalho dele, a torcida queria. E a gente tinha os dois elementos, né? O abraço do torcedor e o clube como um todo gostaria da continuidade. E ele recebeu e disse que teria uma reunião no outro dia na Argentina, um almoço com seus representantes, com o seu corpo técnico, e que definiria. Essa reunião houve, o almoço, na terça-feira, e ele me ligou depois, dizendo que não iria continuar, agradecendo, e tudo que ele falou na coletiva que ele deu para o Sport TV, né? É exatamente o que ele me disse. A mesma franqueza, a mesma clareza. E aí eu pedi a ele o seguinte: peço que você segure essa informação de que não vai continuar até que a gente defina um novo treinador. Por quê? Porque na hora que diz Palermo não fica, o meu telefone, o do Boeck, o do Papelinho, do Júlio, do Daniel, não para oferecendo milhões de treinadores, e isso atrapalha o trabalho. E como a gente tinha convicção do que a gente queria, então pronto, agora vamos conversar com o Carpini, fomos conversar com o Carpini e viu a definição. E aí a gente, propositalmente, combinado com o Palermo, tudo batido, e a gente disse: Palermo, agora a gente vai divulgar a sua saída e logo em seguida divulgar a chegada do novo treinador. Então foi uma estratégia em que teve a ajuda do Palermo também, que teve a anuência também do Thiago, de saber desse processo. Olha, a gente vai comunicar a saída do Palermo e já a sua chegada, para que a gente pudesse trabalhar esses 2 dias com calma, com tranquilidade, fazer todos os processos possíveis, negociais, entrevista, e aí poder fazer dessa maneira. E não vazou. A gente já iniciou as conversas na terça-feira e foi caminhando até poder anunciar na quinta-feira. E a gente programou para anunciar 19 e 18. Marcelo, só um adendo aí, o Palermo, na hora que você começou com ele, pediu uma celeridade, né, no posicionamento para a gente correr atrás de um treinador. E você falou para ele que ele desse uma posição até quarta-feira ou até quinta, não foi? Sim. No máximo quinta, para resolver a vida dele. Como ele conversou com o empresário dele, ele... Isso, teve o almoço na terça-feira, já comunicou e a gente foi trabalhar em cima do nome. E a gente, como estratégia, a gente tem que se preservar, porque a gente já sabe como funcionar. Saiu o Palermo, aí aparece treinador de todo jeito, e isso atrapalha o trabalho. Até porque a gente... Não, aí quem conseguir fazer isso, não é fácil fazer, né? Não é fácil fazer, então foi esse o trâmite. Muito profissional, muito respeitoso, preservando o Fortaleza e com convicção do que a gente queria. A segunda, né? É outra pergunta. Não foi falado ainda, não. Sim, mas quem tem que perguntar é o outro, você já perguntou. Em relação aos problemas externos, como você mencionou, acho que o clube
Não, o clube tem as pessoas competentes e capacitadas para resolver os problemas externos. A gente tem que se preocupar com o campo, a gente tem que ser blindado e eu me preocupar com o treino, os atletas se preocuparem em assimilar o comportamento e ganhar os jogos, e as pessoas responsáveis e capacitadas pelo clube são as pessoas que se preocupam com esse tipo de assunto. Eu acho que não, acho que nós temos pessoas aqui que conseguem blindar bem o nosso trabalho e, como eu disse, a minha preocupação é campo, certo? Vamos para a última pergunta. Boa tarde a todos. Marcos Mateus do Bora Leão, Paz, Papelim, presidente Rolim. Muito se destaca o quanto o clube cresceu, né, nessas eras de Ceni, Vojvoda, mas pouca gente fala sobre o que o Fortaleza ofereceu. O quanto ele deu tranquilidade para o trabalho, o quanto deu essa longevidade para se trabalhar, essa tranquilidade. E qual esse papel fundamental no seu trabalho agora? É um dos motivos para você estar aqui sentado nessa cadeira hoje? Sem dúvida, ótima pergunta. Isso é uma coisa que o futebol comenta. Eu de fora, como treinador e outros atletas, dirigentes, a gente conversa com amigos e todo mundo cita esse ponto. Porque, sem dúvida, e nós acompanhamos o futebol, toda essa trajetória desses treinadores vitoriosos, né, do Vojvoda, do Rogério, não foram só maravilhas, tiveram oscilações, dificuldades, porque faz parte de todo o processo. E aí, nesse momento, você ter um entorno que te respalda, que te dê convicção no trabalho, isso no futebol hoje não é tão simples. Deveria ser, né, isso é o que eu penso, o correto, mas não é tão simples, não é em todo lugar que você encontra. Isso pesa a decisão do treinador, porque é inevitável que é um início de trabalho que nós enfrentaremos numa temporada tão difícil como é o futebol brasileiro em relação a calendário, a logística nossa aqui do Fortaleza, e que nós não enfrentemos aí oscilações e dificuldades. E nessas dificuldades a gente precisa desse respaldo, desses alicerces, não temos dúvida no que está sendo feito, os elos bem fortalecidos, e acho que isso também fez parte, como você falou, e bem colocado, desse processo do Fortaleza. Passou muito por isso, as conquistas, os títulos, a formação dos treinadores, a performance dentro de campo, isso pesa nas decisões, com certeza. Obrigado. Ok. É a apresentação dia 29 de dezembro. Bom,